Doutor César, só para dar um retorno, o pessoal gostou muito da nossa conversa e estão pedindo para o senhor voltar uma outra vez. Se o senhor tiver disponibilidade, vamos lá. O pessoal falou, rapaz, eu teria odiado se eu tivesse que ouvir tudo que eu falei. Não, gostar da conversa é uma coisa, gostar do assunto é outra. Gostar do assunto é outra. Gostar da conversa é uma coisa, gostar do assunto é outra. Vamos lá, acho que já foi respondido durante a explanação, mas vou repetir aqui. Acumular aposentadoria, se o cônjuge, se aposentado, recebe quando de pensão, né? E se o salário do falecido era maior, pode-se optar pelo maior valor? Tá, é que de fato faltou uma explicação aí. Só vou fazer vou voltar um pouquinho da sua pergunta da licença-prêmio, né? Que de fato a Luciana falou, olha, administrativamente a gente não converte, tem que entrar com ação judicial. Então, então todo mundo que já aposentou e não converteu licença-prêmio em dobro para efeito de aposentadoria e não gozou, tem direito a converter em pecúnia judicialmente, prazo de 5 anos contrato de aposentadoria. Então tem que correr, isso é jurisprudência pacífica. É bom entrar com essa ação aí, porque tem bastante gente ganhando nesse processo, tá? Sobre a acumulação. Faltou falar só um detalhezinho, está escrito lá, mas eu não falei, que é o seguinte, você recebe o maior benefício, mais aquele percentualzinho do outro benefício. Então, vamos lá. Eu me aposento com R$8.000 e depois, sei lá, meu cônjuge, não é cônjuge não, né? Porque teve ex-ministro da Justiça que falava que era cônjuge, né? Cônjuge, né? Ele vem a falecer. Se ele falece, vamos supor, o benefício dele é R$10.000, a pensão que seria dele ou dela, R$10.000. Aí eu posso optar por receber a pensão dele ou dela de 10 mil, mais aquele percentualzinho do meu próprio benefício. Então, eu sempre tenho o direito de optar por aquele de maior valor. Aí eu opto por aquele de maior valor e o outro eu recebo naquele percentual. É possível declarar inconstitucional. Existem normas constitucionais e inconstitucionais, sobretudo quando já não é do texto originário, como não é emenda, né? Emenda à Constituição, existe emenda à Constituição que pode ser inconstitucional, desde que ela afronte as chamadas cláusulas pétreas, né? Então, o poder constituinte reformador, ele pode sofrer disso, ele pode sofrer declaração de inconstitucionalidade, sim. Tanto é que existem várias ações diretas de inconstitucionalidade que estão tramitando no STF. É isso que eu ia perguntar. Tem alguma coisa já em andamento nesse sentido? Tem, e as notícias são ruins, tá? Rapaz, acho que vocês nunca mais vão me chamar, só dou notícia ruim, né? Negócio terrível. Tem várias decisões, tem várias ADIs no STF que trata da inconstitucionalidade das regras de transição, da inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias, dos aumentos das contribuições previdenciárias, e tem uma ADI muito importante, que eu passei rápido, eu devia ter falado, se eu não me engano, artigo 25, parágrafo 4º da emenda 103, fala que é nulo de pleno direito a aposentadoria que foi concedida com base em tempo ficto, que é com base em tempo que não tem contribuição. Então, você imagina você anular a aposentadoria de um monte de gente que conseguia verbar tempo fixo, tempo de rural, ou outro tempo lá, que não teve contribuição. Isso é uma inconstitucionalidade patente, e isso também está sendo discutido em ação direta de inconstitucionalidade. Todas elas estão sob a relatoria do ministro Barroso. E ele já deu uma decisão, basicamente, sobre as contribuições previdenciárias e as regras de transição, indeferindo um pedido de tutela, um pedido liminar. E assim, a composição do STF nos indica que eles vão manter que eles podem manter o texto constitucional. Agora, não adianta a gente achar que a gente vai resolver isso. Assim, a disputa está dada. Eu acho que a gente perdeu várias batalhas, né? Algumas piores, outras não. Mas eu acho que a gente ainda não, a guerra ainda está dada. Se tiver bastante mobilização dos servidores, o STF pode ser que de alguma maneira, volte atrás em algumas medidas. Mas é difícil acreditar que o STF, sei lá, no ideal iluminista, de que de fato existe ali um problema, ele vai voltar atrás. A gente vai ter que ter pressão política, senão não vai. Tem uma segunda pergunta aqui. Se acredita ser possível, saindo do serviço público e continuar contribuindo
para aposentar pelo teto, tentar de alguma forma receber benefício especial para quem migrou? Não. Benefício especial, eu fui dando uma olhadinha no chat ali, eu já vi que o pessoal está perguntando sobre isso e alguém já tinha respondido. Benefício especial é só para quem fez, lá no prazo que foi dado, a adesão à FUNPRESP. Servidores de antes do início, que entraram antes de fevereiro de 2013 podiam aderir à FUNPRESP, aí aderindo à FUNPRESP, o benefício previdenciário, a aposentadoria pública deles, concedida pelo órgão, fica limitado ao teto do regime geral. Não é que ela vai ser o teto do regime geral. E isso as pessoas perderam de vista. Quando ele fala assim, olha, o benefício vai ser até o teto, no benefício vai ser o teto. Por quê? Porque vai depender de uma regra de cálculo. E essa regra de cálculo vai jogar vocês para baixo do teto. Então, quem fez a adesão tem que tomar esse cuidado, não. Já foi. Agora a adesão é irrevogável e retratável. Mas é esse detalhe importante. E aí, aquilo que a pessoa pagou a mais até a data da adesão, em tese, se transforma num benefício especial, cuja característica, inclusive, está sendo discutida, se tem ou não tem incidência de imposto de renda, enfim, tudo mais. Só que esse benefício especial só vai ser pago quando a pessoa se aposentar no serviço público. Para quem saiu do serviço público e foi para o regime geral de previdência, e não por essa opção, ele dificilmente ele vai conseguir reverter esses valores que ele pagou a mais. Até porque rege, né, a nossa previdência é regida pela tal do princípio da solidariedade, que indica que se pagou a mais para manter o funcionamento, né? Então, esse é o cuidado que tem que ser tomado. Ok, eu acho que as próximas acho que já foram respondidas. Se a gente optar por sair do regime próprio, existe possibilidade de resgatar o que já foi pago a mais em relação ao regime geral? Não. Então, Esse é o problema, né? Assim, só vai resgatar se sair do regime próprio, porque assim, se sair do regime próprio para o regime geral, hoje você não resgata. Você pode até tentar discutir isso judicialmente, mas acho que a chance é mínima, né? Agora, essa opção é que eles estavam dando para aderir à FUNPRESP, né? E aí você vai receber o tal do benefício especial, que é essa diferença. Eu não sei se a Luciana tem alguma experiência já em relação a essa questão do benefício especial, se ela já sabe de alguém que já esteja recebendo, como está sendo o tratamento. Benefício especial não tem uma legislação que permite que o servidor, né, leve o benefício especial caso vá para outro regime. Então, é uma dúvida, porque quem migrou, no meu caso, eu migrei, né? Eu entrei em 2009 e com aumento de alíquota não valeria a pena permanecer no regime pelos meus cálculos, e eu migrei, mas não aderi ao FUNPRESP. E nesse caso, se eu já fiz os cálculos pelo DIEESE, e eu posso aposentar 2 anos antes se eu migrar para o regime geral. Mas se eu migrar para o regime geral, pedir exoneração e for para o regime geral no último ano, eu não levo o benefício especial do que eu contribuí a mais. Exatamente. E esse é um problema. Tá, e deixa eu ver, servidora pública na Receita Federal, esse material, sim, está compartilhado, vai ser compartilhado, né? Está sendo gravado. Tá, próxima pergunta, Edmar. Eu recebi insalubridade por 5 anos, na década de 80. Será que ele tem possibilidade de rever, por exemplo, recalcular esse tempo de serviço? Então, 2 coisas. Depois a Luciana pode complementar. Se bem que a Luciana falou que ainda está dependendo de regulamentação, né? O que eu defendo enquanto advogado de servidor. Então, se ele recebeu insalubridade na década de 80 dentro do serviço público, se ele já era servidor público, recebeu insalubridade. Precisa ver se essa insalubridade, ela de alguma maneira, ela está enquadrada na lei previdenciária, no regulamento previdenciário, como uma atividade especial. Quando a gente fala atividade insalubre, perigosa, a gente faz uma redução, né? A gente faz uma explicação já mais reduzida. Por quê? Porque a legislação trabalhista que defere o pagamento da insalubridade e periculosidade é uma. A legislação previdenciária que enquadra o trabalhador para atividade especial é outra. São 2 legislações distintas. Então a gente tem que tomar cuidado para identificar. Até 95,
a atividade especial era por enquadramento. Então, você estava numa determinada atividade, independente de laudo, tudo você era enquadrado como atividade especial. Se ele, na década de 80, estava numa atividade especial dentro do serviço público, eu entendo, interpretando a decisão que saiu hoje do STF, que ele pode pedir a conversão para a própria administração. A administração ainda, como a Luciana falou, vai adotar as medidas, vai ter uma norma técnica e tudo mais. Se foi fora, se foi na iniciativa privada, aí ele vai ter que ir atrás da certidão do tempo de contribuição com o tempo averbado, com esse tempo, aspas, ficto, já convertido a averbado e trazer para averbar esse tempo ficto aqui para a administração. Talvez a administração fale que não vai reconhecer aquele tempo, aí vai ser a outra briga, né? Não vai ter jeito. Porque agora, sobretudo agora, com essa decisão do STF, eu acho que está bem consolidado que ele vai ter o direito. E por que é importante as pessoas resgatarem esse período? Porque pode ser que essa conversão, esse 1 aninho a mais, esse 2 aninhos a mais, era aquilo que faltava para ele cumprir as regras até dia 12, até dia 12 de novembro do ano passado. E aí ele foge dessas novas regras que são muito ruins. Em relação ao tempo especial, se ele era servidor público, existe a certidão dentro da ON 15, né, que é a norma que rege, porque assim, os servidores que foram transformados pela 812 em servidores estatutários têm esse direito ao aproveitamento já pela lei. Já esse tempo especial de outras esferas e de outros órgãos, empresas públicas, não era permitido, até 15/9, quando saiu a súmula lá do STF, né? Então, assim, não era permitido, nós não temos ainda as regras para poder aproveitar, mas as pessoas confundem muito a insalubridade e a periculosidade com o tempo especial, e são coisas distintas, né? Um pertence à legislação trabalhista, o outro à previdenciária, e só o adicional não configura tempo especial. Às vezes eu recebo processos de pessoas que colocam contra-cheques, que eu recebi insalubridade, tinha cargo administrativo. Ok, trabalhava num lugar não muito legal e recebi insalubridade, mas não tem uma atividade que gera, né, a redução da capacidade laborativa. Né, uma atividade administrativa não gera essa redução. Então, precisa de laudos e vai precisar de certidões, como disse o doutor César, para comprovar isso, provavelmente. A Camila aqui está falando para você, Luciana, que você vai precisar de montar uma equipe para os servidores para fazer essas simulações, viu? Na verdade, assim, todas as gestões de pessoas, elas têm acesso a fazer essa simulação. Então, não sei qual a unidade de exercício da Camila, mas ela pode procurar que o pessoal faz a simulação para ela, sim. O Degnaldo está perguntando aqui que ele completou 58 anos em 24 de julho de 2020, 38 anos de contribuição em 23 de setembro de 2020, logo vou aposentar com paridade e integralidade em 24 de julho de 2022, quando completar 60 anos, é isso? É isso, pela regra 2. Ele não tem pedágio porque em 13 de novembro de 2019 ele já tinha 37 anos de contribuição, então não tem pedágio, só que ele não tem idade, né? Aí precisa ver, o tempo de serviço público, eu estou imaginando que ele tem mais de 20 anos de serviço público. Se ele tiver mais de 20 anos de serviço público, sim. Aí, esse cálculo que ele fez me parece, assim, analisando muito superficialmente, que está correto. Para ter certeza, ele tem que pedir a simulação, mas aparentemente ele implementa assim que atingir a idade. Aí ele continua, né, que isso sem contar 19 anos, né, e quase 5 meses de tempo de contribuição na Previdência Pública e de tempo de acúmulo de professor, né. Outra pergunta, esses tempos de contribuição acumulativa, eu posso requerer devolução das contribuições pagas acumuladamente, uma vez que não existe acumulação de aposentadoria e os recolhimentos não eram opcionais e sim compulsórios? É o seguinte, eu estou tentando entender aqui, se ele estava acumulando o cargo,
essa acumulação de cargos, se for uma acumulação constitucional de cargo, de um cargo de técnico e um de professor, você pode ter, inclusive, a acumulação das 2 aposentadorias, é possível isso, tá? Mas vamos supor que não fosse isso, e que ele falou, eu contribuía mais aí um período e não vou ter direito a uma segunda aposentadoria em cargos não acumuláveis, né? Aí, ou se o professor era da rede privada, aí ele não... o que ele contribuiu em tese a mais, assim, não tem como pedir a devolução. Teve até um debate muito forte sobre isso, a respeito de quem era aposentado e continuava contribuindo, da iniciativa privada, do RGPS, né? Que é obrigado a contribuir. E isso foi discutido pelos tribunais. Os tribunais falaram, continua, tem que pagar, isso é lei, norma corrente, continua pagando, por conta do princípio da solidariedade. Bem, de acordo com... Se eu entendi bem e for uma aposentadoria pública, ele vai ter que optar. Se for uma aposentadoria porque ele vai incorrer na acumulação e a aposentadoria não acumula, tá? A não ser que sejam cargos acumuláveis. O cargo dele, se for analista tributário, não acumula. Então, ele vai ter que optar. Né? Se forem 2 cargos, imaginar que ele era professor e enfermeiro, ou professor em dois locais, né? Aí talvez acumularia sim. Agora, se for privado, for um professor privado, for regime geral, é outro regime. Não tem nem esse problema de acumulação ainda, porque eles querem transformar a nossa previdência e a previdência do regime geral numa só, mas isso ainda não existe. E eu não sei se é uma pergunta da Débora, né? Se tem como falar novamente da parte da pensão para filhos. Tem. É assim, ó, a pensão, agora, a partir de agora, ela não é mais calculada da forma que ela é calculada anteriormente. Que a forma que ela é calculada anteriormente, ela era cheia, ela ia cheia. Agora, o que acontece? A administração, ela vai ver o seguinte, ela vai fazer o cálculo da pensão, dependendo da situação específica de quem faleceu. Aí ela vai pegar esse cálculo, esse valor, e vai falar o seguinte, 50% desse valor é uma cota familiar, fixa, pá. Então, eu vou pagar para os dependentes, né, para os pensionistas, esse 50% mais 10% de cota para cada um deles. Então, se eu sou casado, minha esposa veio a falecer, aí eu vou receber 50% mais 10% da minha cota. Se eu tiver um filho menor, eu vou receber mais 10%, ou seja, 70%. 50% da cota, 10% do meu, 10% do meu filho. Vai ser 70% daquele valor. Meu filho atingiu a maioridade, aí eu perco esses 10% e volto a receber 60%. Basicamente é isso. Por isso que eu falei que para receber os 100% do valor, eu tenho que ter 4 filhos. E menores, né? Eu não indico ninguém a ter 4 filhos, né? Ainda mais hoje, tá? Só uma pequena orientação. Aqui não tem mais nenhuma pergunta, né? Não sei Eu gostaria de saber, doutor César e Luciana, se vocês podem disponibilizar os slides. O pessoal está perguntando se pode disponibilizar os slides para a gente. Certo? Então, gente, a quem interessar, os slides ficarão disponíveis no próprio Cubo Z, do lado da reguinha, lá onde tem o webinar, na parte que está escrito Drives. Então, a gente já vai disponibilizar logo depois da palestra, ok? Então, para nós todos que temos acesso à plataforma, vai ficar disponível lá para a gente. Quer fazer um agradecimento? Obrigado a Luciana, ao Dr. César. Para mim foi muito esclarecedor também, né? Estava muito preocupado com essa reforma e, na verdade, fiquei mais preocupado ainda, né? Porque eu vi pelas regras lá, se por acaso eu vier a falecer, minha esposa vai só receber por um período a pensão, né? Então, é preocupante e vai ser reduzido praticamente o rendimento da família. Então, nessa reforma, não pensaram que existem custos fixos, né? Condomínio é o mesmo, a conta de luz pode diminuir um pouquinho, mas a parte fixa dos custos não vai mudar muito. Então, para mim, foi um tremendo baque essa reforma, e eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa em relação à reforma
administrativa, porque se a previdenciária for ruim, a administrativa, eu acho que vem pior ainda. É isso, gente. Obrigado pela participação e pela palestra, foi muito boa. Eu gostaria de agradecer, faço minhas as palavras do Koga em termos de preocupação. Acho que a gente sabia mais ou menos do que a gente ia enfrentar quando a gente lutava para que isso não passasse, né? Quando a gente passou dias na Paulista, quando a gente fez movimento de rua e tal, a gente já vislumbrava. Mas saber disso na prática, saber das diferenças, das dificuldades que... Eu sempre digo que a gente, quando optou por ser servidor público, a gente fez um contrato, né? A gente tinha regras, a gente queria alguma coisa, a gente abriu mão de um monte de outras coisas. E, de repente, no meio do jogo, esse contrato foi rompido ou foi modificado e a gente não pôde fazer muita coisa. Bom, como eu disse, o papo foi muito gostoso, embora o assunto não tenha sido tão legal, mas o papo foi muito gostoso. Nós gostaríamos de, em outras oportunidades, poder contar com vocês. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada, doutor César. E agradeço a todos os que participaram. Alguns acompanharam a gente desde o início, alguns foram entrando. Olha, nós tivemos uma parte com 30 pessoas, 40, hoje, agora no final, estamos com 52 pessoas. Para uma live à noite, num dia de semana comum, acho que a gente atingiu o nosso objetivo. E com certeza, ficando gravada, muito mais pessoas vão buscar as informações e vão compartilhar isso. Então, de pronto, eu agradeço muito, agradeço a Paola pelo apoio aí, e esperamos contar com vocês, e estamos à disposição também, para que a nossa luta, junto com os outros sindicatos, junto com os servidores públicos, possam tentar amenizar o que vem por aí na reforma administrativa. Nós não tivemos tempo para falar sobre ela, então já fica aqui aberto o convite da gente promover uma nova live sobre reforma administrativa. Muito obrigado ao doutor César, muito obrigado, Luciano, muito obrigado, Paola e Koga, e até uma próxima. Obrigada. Obrigado, pessoal.